Olá! Hoje estamos aqui para fazer a correção dos exercícios do Estado de Minas Gerais. Queridos alunos, esta correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague suas respostas. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente, você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno me escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno me escreve outra frase: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito espaço. Ambas as frases são diferentes, com palavras diferentes, mas ambas as frases têm o mesmo significado. PET, volume 2, 7º ano, língua portuguesa. Semana 1. Questão 4. Quantos personagens participam desse diálogo que você acabou de ler? São 3 personagens: João Grilo, Padre e Chicó. Questão 5. De qual personagem você mais gostou? Justifique sua resposta. Resposta pessoal: você escolhe um dos 3 personagens e justifica. Questão 6. Observe cada fala e responda. Letra A. Na frase, que gritaria é essa? Por que você acha que foi colocado esse ponto? Qual seria a intenção de voz, o tom de voz do padre nesse momento? Porque é uma frase interrogativa, um tom alto e grosso, provavelmente. Letra B. Padre, com desprezo, um cachorro? Na frase acima, qual foi a orientação colocada entre parênteses? Para que foi utilizada essa orientação? Como você imagina que seja a expressão facial do personagem nesse momento? Por quê? Foi colocada entre parênteses com desprezo, utilizada para retratar a expressão facial do padre ao fazer a pergunta. Letra C. Chicó. Mas, padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho. Por que foi usado o ponto final? Qual seria a intenção de Chicó nesse momento? O ponto final foi usado como afirmação. A intenção de Chicó era de afirmar. Semana 2. Aqui está escrito errado. Desculpa, aqui deveria ser 2. Semana 2, questão 1. Pesquise o que é rúbrica em um texto teatral. Localize as rúbricas no texto Auto da Compadecida. As rúbricas são usadas nos roteiros de cinema ou teatro para indicar gestos ou movimentos dos atores, em pautas musicais ou em textos litúrgicos para orientar as celebrações. Padre, com desprezo, um cachorro? Questão 2. Leia a última fala e responda. Onde a cena se passa? O que indica a ação do padre? Qual sua intenção ao entrar na igreja? A cena se passa em frente à igreja do Padre João. Indica que o padre estranhou benzer um cachorro. A intenção era de concluir a conversa. Questão 3. Ainda sobre o fragmento da peça O Auto da Compadecida, é possível perceber relações de poder entre os personagens? De que maneira? Sim, pelo fato do padre mudar de opinião quando soube que o cachorro pertencia ao major. Questão 4. Se você conseguiu assistir ao vídeo, responda. Letra A. Não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Que crítica o escritor Ariano Suassuna faz nessa frase? É uma resposta pessoal, mas claramente Ariano aqui coloca que ele
preza pela tradicionalidade ou regionalidade da sua linguagem. Letra B. A palavra oxente é comum em que estado do Brasil? Nordeste brasileiro. Letra C. Registre expressões ou falas típicas da cidade ou estado em que você nasceu. É uma resposta pessoal que, como já disse antes, vai variar de acordo com a regionalidade de cada um. Questão 5. Coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses abaixo. O Alto da Compadecida apresenta uma história muito engraçada que se passa no Nordeste brasileiro. Verdadeiro. O autor Ariano Suassuna era formado em engenharia civil. Falso. No livro a história é apresentada por um palhaço. Verdadeiro. No julgamento final, João Grilo é o único que não vai para o inferno. Todos os outros personagens são levados pelo diabo. Verdadeiro. Aqui se encerra a segunda semana. E aqui começamos a terceira. Não ficou escrito aqui, mas a questão aqui número 1 já faz parte da terceira semana, ok? Então vamos lá. Questão número 1, letra B. Faça como Carolina. Conte qual é o seu maior sonho. Resposta individual do aluno. Letra B. A leitura é um hábito constante em sua vida? Explique. Resposta pessoal. Letra A. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão, a fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros. Escreva o que você sabe a esse respeito. Resposta pessoal. Nós somos pobres, viemos para a margem do rio. As margens dos rios são os lugares do lixo. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Com a pandemia do coronavírus, o número de desempregados tem aumentado no Brasil. Relate o que você sabe sobre esse assunto. Resposta pessoal. Leia o texto para responder às próximas perguntas. Responda com base no texto. Questão 3. A. Descreva como você imagina Lousada. Traga detalhes baseados na leitura do texto. Lousada parece ser um homem imponente, letrado, possui relacionamentos importantes, tem conhecimentos e parece que busca oportunidade para se dar bem. É tratado por senhor, usa cartola e sobrecasaca. Letra B. Descreva como você imagina Carolina. Traga detalhes baseados no texto lido. Pessoa simples, sem escolaridade, com aparência descuidada, serviçal e curiosa. Indaga tudo. Ele viu perfeitamente o senhor e não fez caso. C. Podemos identificar no texto pelo menos duas variações linguísticas. Diga quais são e exemplifique com fala dos personagens. Linguagem formal. Vai buscá-las. Vou à central. Linguagem informal. Sim, senhor. Fazer. Conhecer ele. Centra. Letra D. Qual dos dois personagens do texto pode sofrer preconceito linguístico? Por quê? A personagem Carolina, por não ter escolarização e não possuir conhecimento sobre a língua. Questão 4. Por que é importante que as falas, rúbricas, indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens? É importante para que o espectador possa compreender o roteiro e sentir o que se passa na história vivida dos personagens. Questão 5. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado o discurso direto ou indireto para introduzir as falas? É usado o discurso direto para introduzir as falas. Semana 4.
Questão 2. Quais são os personagens do texto 1 e do texto 2? Texto 1. O rei, a rainha, a princesa e os súditos. Texto 2. Súditos, princesa Clarice, arauto, rei soberano. Questão número 3. Preencha a tabela abaixo. Critérios de comparação. Era uma vez um reino sonolento, o reino adormecido. Possui narrador, isto é, uma voz que conta a história? Em Era uma vez um reino sonolento, sim. No reino adormecido, não. Há falas de personagem, como aparecem no texto? Em Era uma vez um reino sonolento, sim, discurso direto e discurso indireto. No reino adormecido, sim, discurso direto. Como são caracterizadas as personagens? Em um reino sonolento, felizes, amigáveis, obedientes. No reino adormecido, festivos e alegres. Como é apresentado o ambiente? No reino sonolento, um lugar povoado, pessoas felizes. No outro, praça do reino enfeitada, colorida. Que tipo de discurso aparece no texto 1 e no texto 2? Questão número 4. Texto 1, discurso direto e indireto. Texto 2, discurso direto. Questão número 5. Agora responda. Quais as características do texto dramático escrito? O texto dramático é escrito para ser representado, não tem narrador e predomina o discurso direto. A fala dos personagens aparece só depois do nome da letra em letra maiúscula. Possui rúbricas. Questão número 6. Reescreva o texto nesse espaço, observando os aspectos que podem ser melhorados. Resposta pessoal. Questão 7. As falas do personagem são atrativas e ajudam a desenvolver enredo? Resposta pessoal. É utilizada uma pontuação que colabora para a expressividade do texto? Resposta pessoal. As rúbricas estão claras e são suficientes para a encenação? Resposta pessoal. Peça a alguém da sua família para ler o texto reescrito e fazer observações necessárias. Resposta pessoal. Com isso, nós encerramos a correção do 7º ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Até a próxima!